Bom, seguindo aí o estudo do movimento, né, eu consigo também falar de movimento uniformemente variado, né? Então, o que é o movimento uniformemente variado? Se o movimento uniforme, a velocidade era constante, a principal diferença aqui do movimento uniformemente variado é que a velocidade não é constante, certo? Ela não é constante, tá? O fato dela não ser constante implica no quê? Implica que agora o móvel não vai mais percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo iguais, né? Ele vai ter uma aceleração, né? O que é a aceleração? É a variação da velocidade pelo tempo. A gente pode pensar que é a taxa que a velocidade aumenta ou diminui, né? Então, se a velocidade está diminuindo, a aceleração negativa. Se a velocidade está aumentando, a aceleração positiva, né? Mas a velocidade agora ela está mudando conforme o tempo passa por conta da aceleração. E isso vai provocar o quê? Vai provocar um padrão diferente, né? Na posição do móvel, né? O móvel não vai mais percorrer a mesma distância no mesmo intervalo de tempo, né? Porque quem fazia isso acontecer? A velocidade constante. Agora, a velocidade muda. Então, no primeiro intervalo de tempo, ele percorre 5 metros. No próximo intervalo de tempo, ele vai percorrer 10, 15, 20 metros. Vai percorrer muito mais, né? E esse aumento, essa variação, né, da posição, né, é exponencial, né? Não segue um certo padrão linear, segue um padrão exponencial. Logo, aquele sorvete que a gente tinha no movimento uniforme se torna o sorvetão. Eu tenho que colocar um incremento, né, por conta da aceleração, coloco a cobertura no sorvete, né? Então, e essa cobertura, né, esse incremento, esse novo termo que aparece na minha função, né, é um termo que tem esse ao quadrado, que justifica o comportamento exponencial, né, que a posição vai tendo conforme o tempo passa. Então essa é a fórmula que relaciona a posição com o tempo, e ela vai ser o seguinte, ó, posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui muito cuidado. Primeiro você tem que levar o tempo ao quadrado, depois você faz a multiplicação e aí você divide por 2, certo? Né? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é levar o tempo ao quadrado. Né? Uma coisa que é interessante aqui é, como eu disse, a aceleração pode ser positiva ou negativa. Então aqui a gente pode colocar mais ou menos, certo? E a velocidade inicial também pode ser negativa, certo? Então, a velocidade inicial também pode aparecer com esse mais ou menos, tá? Por quê? Vai depender de onde o móvel estava, para onde o móvel está andando, né? Isso quem diz é a velocidade, se ele está indo para frente ou para trás. E a aceleração vai falar se essa velocidade que ele tinha estava crescendo ou diminuindo, certo? Então a fórmula que relaciona a posição com o tempo, né, agora recebe então esse incremento e a gente chama de sorvetão, certo? Bom, como a velocidade não é mais constante, ela vai mudando com o tempo. Então, uma fórmula que relaciona o valor da velocidade depois de algum tempo se torna necessária, né? Antes não precisava porque ela ia ser sempre a mesma. Agora não. Agora ela está sofrendo mudanças, né? Então, conforme o tempo passa, essa velocidade que era, por exemplo, 10, pode ir aumentando ou pode ir diminuindo, né? E eu preciso saber depois de quanto tempo, qual que é o valor dessa velocidade, né? Então, a gente tem uma outra fórmula que relaciona velocidade com tempo, certo? Então, que é o famoso vovô ateu, né? Que é muito difícil encontrar vós e vós ateus, né? Mas esse daqui porque está na física, né?
Então, ó, V, velocidade final, é igual a velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo, certo? Bom, e aí a gente tem um problema, porque essas duas primeiras fórmulas aqui, né, uma relaciona posição com tempo, a outra relaciona a velocidade com o tempo. E se você não tiver o tempo? Se ninguém te informou em nenhum momento quanto tempo se passou, né? Como é que você resolve? Tem alguma fórmula que relaciona velocidade e posição e esquece do tempo? Tem. A fórmula do Torricelli. Para você chegar nessa fórmula aqui, basta você isolar o tempo nessa daqui e substituir na de cima, né? Você chega nessa relação. Dá um trabalhinho, né? Mas você chega. Tá? Aqui já está para vocês a famosa equação de Torricelli, né? Que é V ao quadrado, a velocidade final ao quadrado, né? Mais ou menos, velocidade... Aqui, não, nesse caso, não precisa do mais ou menos, né? Porque está ao quadrado. A velocidade inicial ao quadrado, aqui sim, mais ou menos 2 vezes A vezes ΔS. Percebe que aqui não é uma posição, ΔS é uma variação de posição. Então, esse termo aqui está me dizendo a distância que eu andei, né? Então, ele não relaciona posição com velocidade, ele relaciona distância com velocidade, né? Agora, se eu souber a distância que eu andei e a posição inicial, eu consigo descobrir a posição final. Esse mais ou menos aqui é por conta da aceleração. Você tem que ver se a aceleração é positiva ou se ela é negativa, tá bom? Então, é isso de movimento uniformemente variado. Valeu, até a próxima!